Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando mais um estudo pré-mercado, mais uma análise matinal do nosso canal aqui do YouTube, do Metanoia Trading. Ontem a nossa bolsa despencou e o dólar explodiu para cima depois de uma decisão monocrática do ministro do STF, do Fachin, de anular todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o tornando, teoricamente, elegível para a eleição presidencial de 2022. Bem, a gente vai dar uma olhadinha agora nos gráficos do mini índice, do mini dólar e de alguns outros ativos, como normalmente a gente faz. Vamos nessa? Iniciando pelo mini índice, como eu sempre faço, bem, depois da barra de ontem, que teve a sua máxima aqui na casa dos 104.700 e a sua mínima próximo aos 109 mil pontos, ou seja, uma queda de 5.700 pontos, fazendo o engolfo, né, dessa barra aqui de alta do mini índice, né, tempo gráfico diário. A barra de ontem super expressiva para baixo, sem sombra inferior, ou seja, fechou na mínima do dia. Então, obviamente, que o primeiro suporte que a gente tem é esse topo majoritário anterior, que foi ressaltado em algum desses matinais da semana passada. Então, esse daqui, para mim, é o primeiro suporte e muito provavelmente a gente vai ver o mini índice atingir, né, essa região mais uma vez. Pelo tamanho da barra, né, eu vejo uma grande chance de continuidade desse movimento de queda, podendo vir testar, se romper essa zona aqui dos 107 mil pontos, né, para atingir essa próxima região de suporte na faixa dos 102 mil pontos e meio. Observações ainda no tempo gráfico diário. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom. A gente observa, né, esse topo, topo inferior, topo inferior, topo inferior. Tendência do mini índice, nesse momento, uma tendência de baixa. Eu vou fazer aqui, vou aproveitar e deixar essa marcação aqui no meu gráfico. Deixar aqui uma linha um pouco mais grossa, em vermelho. Beleza, vou passar agora aqui para o tempo gráfico de 1 hora. Ver o que a gente consegue ler daqui. Ontem foi bem interessante, né? A gente teve uma abertura até que relativamente consolidada. Essa consolidação aqui ficou relativamente consolidada e depois que rompeu essa consolidação para baixo, que foi realmente depois do anúncio, né, do ministro Fachin de anular essas condenações do Lula, caiu de forma bem acentuada. Eu vou passar aqui para o tempo gráfico de 15 minutos, né, para vocês verem que a gente tinha uma importante região de resistência aqui. Se a gente notar essa regiãozinha aqui, foi um dia, né, relativamente consolidado em boa parte do dia. Na manhã foi bem consolidado. A gente poderia até desenhar um determinado canalzinho de alta, né, a tração dessa linha aqui, e fazendo tração dessa daqui. Mas depois, com esse rompimento para baixo, realmente foi embora e só não caiu mais porque acabou o pregão. Então, para mim, como eu mencionei, tendência muito clara de baixa nesse momento, depois da pernada de baixa do dia de ontem, e primeiro teste de suporte importante para mim é nessa faixa dos 107 mil pontos, mas mais uma vez, né, vamos ver se o mercado digere isso um pouco melhor, se tem como digerir um pouco melhor, e pode acordar o dia um pouco mais calmo. Passando para o mini dólar, né, a leitura que eu venho fazendo aqui basicamente todas as manhãs é que eu enxergava essa consolidação bastante ampla para o dólar
e enxergava por quê? Porque essa consolidação foi rompida para cima e foi rompida com muita força no dia de ontem. Então, para mim, primeira região de resistência é esse topo aqui, na faixa dos 6 dólares. E como eu venho falando, né, que para mim isso era uma consolidação, acreditando nessa lateralização, eu pego aqui a reguinha de Fibo e vou projetar a amplitude dessa consolidação para cima, tendo um alvo aqui de aproximadamente 6,26, ou seja, continuando esse movimento de alto dólar, para mim, com base na projeção da amplitude dessa consolidação, tem um alvo aqui na casa dos 6,26, né? Seria um alvo para nós brasileiros e também para a inflação bem ruim. Vou passar aqui para o S&P Futuro. O S&P Futuro, eu venho comentando que eu ainda vejo um viés aqui de baixo, embora, né, venha trabalhando de forma bem consolidada, né? A gente vê barras entrepostas aqui sem uma direção muito clara, mas eu vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. E aqui no S&P a gente pode traçar essa LTBzinha aqui, né? Que eu vou também deixar no gráfico em vermelho. Então, aí, ainda vejo um pequeno viés de baixa por S&P Futuro, mas, como eu comentei anteriormente, vem trabalhando de forma bem lateral, né? Sem um movimento muito forte para baixo. Passando para o barril de petróleo, tempo gráfico aqui diário também, a gente vê a explosão do barril de petróleo para cima, com uma correção no dia de ontem, né, subindo de forma bem acentuada o barril de petróleo. Comentava que eu via a possibilidade de voltar para dentro desse canal. Ainda vejo essa possibilidade, né, obviamente que mais remota, depois dessa alta aqui, bem expressiva que o barril de petróleo fez. É mais um componente importante, né, para aumento da inflação, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. E para finalizar, o ouro, a gente vinha comentando, tendência de queda muito clara, já deixou essa região de suporte, que agora vira uma resistência para trás. Deixa eu tirar o zoom aqui do barril de petróleo, diminuir o zoom. Eu não tenho outra região de suporte aqui marcada, né, mas a gente pode imaginar que essa região aqui próxima aos 1.500 dólares, 1.400, seja uma importante região, mas tem muito caminho para chegar lá ainda. Bem, pessoal, vamos ver como o mercado vai digerir tudo isso que aconteceu ontem, no dia de hoje. A agenda econômica de hoje é bem tranquila, nada de muito relevante. Convido a todos para lerem a nossa análise semanal no nosso site www.metanoiatrading.com. Desejo a todos um excelente dia de operações, muito cuidado e até a próxima. Fiquem com Deus e um grande abraço.